Graça e paz a todos. Vamos continuar, irmãos, onde nós paramos, né? Eu vou dar uma pausa no nosso andamento do nosso estudo sobre o rebatismo, né? Vou fazer um vídeo resposta aqui ao Carlos Reinaldo sobre algumas mensagens que ele me enviou. E como eu falei desde o início, né? Nós temos uma responsabilidade com o Evangelho, né, de Cristo. O objetivo aqui não é atingir pessoa de ninguém, tá? É expor o verdadeiro Evangelho e também refutar os enganos, seja ele de uma instituição, de um grupo religioso ou de alguma pessoa, né? E principalmente de conduzir as almas à luz do verdadeiro Evangelho, sabendo que a operação da salvação só se dá em meio ao novo nascimento, e isso não depende do homem, isso é uma obra soberana de Deus, né? E durante o nosso estudo nós vamos ver a questão da diferença entre o que é o novo nascimento e a confissão de fé, ou seja, toda isso que nós estamos vendo, né, sobre a doutrina da aliança, sobre a confirmação da aliança através dos sacramentos, né? Então, no vídeo anterior nós paramos na questão Nós paramos no vídeo anterior falando sobre a salvação, que os sacramentos em si, eles não transmitem graça, eles não trazem a salvação, né? Os sacramentos são selos da promessa e não um ato salvífico, né? Eles não transmitem graça, como a Igreja Católica ensina e como a congregação ensina também. Depois nós vamos ver algumas outras coisas, algum vídeo eu selecionei aqui um padre falando sobre essa doutrina dos sacramentos, de transmitir graça, de transmitir salvação, o meio de uma forma de Deus transmitir a sua graça, né, através dos sacramentos, coisa que desde 500 anos atrás os reformadores lutaram contra isso, né? E estabeleceram o tão conhecido 5 solas e aquele sola que é conhecido como solos Christus, né? Ou seja, somente Cristo. Cristo é o suficiente para nos salvar. A obra de Cristo, ela é suficiente para nos salvar. É só através dela que recebemos a graça salvadora, tá? Depois, mais para frente, nós vamos entrar nesses detalhes. O que eu quero focar nesse momento é um vídeo resposta ao Carlos Reinaldo, né? Dentro desse mesmo tema, sem sair do tema, né? Outra coisa também, irmãos. Tem irmãos que acham que pelo simples fato de odiar o falso evangelho, é o suficiente. Odiar o falso evangelho, irmão, ele não é o suficiente para sermos salvos, né? Odiar o falso evangelho, repudiar o falso evangelho, isso tem que estar em nós, mas não é esse sentimento que produz a salvação, tá? Se não houver um verdadeiro arrependimento dos pecados, né? Se não houver uma verdadeira conversão e um novo nascimento, nada adianta. Vocês vão estar indignados com aquilo que não provém da palavra de Deus ou falso evangelho, mas não vai lhe conduzir à salvação, que é o foco principal de tudo, né? O foco principal dos vídeos não é só refutar os enganos, expor as mentiras, não. É conduzir você também ao verdadeiro cristianismo e automaticamente, através do poder do Espírito Santo, conduzir você ao arrependimento dos pecados e ao novo nascimento, né? Então não adianta odiar o falso evangelho. É necessário nascer de novo.
é necessário nascer do Espírito, não só cumprir os ritos do sacramento, do batismo, de se batizar, de descer as águas, né? É necessário nascer do Espírito. E é nesse sentido que eu vou refutar o Carlos Reinart sobre uma questão levantada no canal, vou fazer uma resposta para ele de uma mensagem que ele me enviou, e aí eu vou estar lendo ela agora. Ele vai me iniciar, ele vai ver o vídeo número 2 da série, né? E ele vai fazer a seguinte postagem: Deus te abençoe muito pela consideração e ficar me ofendendo. Posso ser herege, mas nunca fiz um vídeo te desmerecendo, né? Essa é a primeira parte que ele fala, né? Então ele coloca Deus no meio, de certa forma é um vitimismo aqui, tá? Eu não tenho nada contra ele, contra a pessoa dele. O que eu refuto são as mentiras dele. Aí eu falo isso de forma aberta. Os seus ensinos, a maior parte deles são ensinos mentirosos, são ensinos heréticos, que não tem base bíblica, amigo. Você entendeu? Eu não estou falando isso para lhe ofender como pessoa. Eu estou lhe falando isso para, de repente, lhe conduzir às verdades de Deus e você se arrepender dos seus pecados, né? Só que você toma as minhas palavras como afronta, né? Então, é complicado isso. Porque você olha pelo lado carnal, você acha que queremos méritos, créditos, ou views, ou likes, estamos atrás de fazer proselitismo, e não entende o conteúdo, o contexto, entendeu? A simples capacidade do verdadeiro nascido em Cristo de ver os seus erros e pedir perdão. Entendeu? De enxergar que está errado. Aqui você não diz que eu estou errado. Aqui você não diz, você está errado. Você não refuta o que eu estou falando. Olha, você errou aqui. Não, você se faz de vítima, mas não refuta o que eu estou falando. Você não pega a base bíblica e demonstra que eu estou errado. Entendeu? Então você quer viver em harmonia, você quer que a luz tenha parte com as trevas. Desculpa te falar, mas a luz não tem parte com as trevas. Entendeu? Ou é luz ou é trevas. Não tem parte. Ou jorra água doce ou jorra água salgada. Não tem como jorrar água doce salgada. Não dá para a gente viver em comunhão. Entendeu? Eu nunca vou ter comunhão com você, sendo que você prega um outro evangelho. Não tem como. Ou um dos dois, entre eu e você. Ou eu sou o falso profeta, estou aqui induzindo as pessoas aos erros, ou você é o falso profeta. Não tem como nós não fazemos parte do mesmo fronte de batalha. Você entendeu? Nós não fazemos parte do mesmo fronte. Até parece algumas coisas que fazemos parte do mesmo fronte. Nós não fazemos parte do mesmo fronte. Entendeu? E é nisso aqui que eu vou focar e vou demonstrar para você de forma bíblica que você não faz parte do fronte de Cristo. Que você não faz parte do verdadeiro evangelho. Então eu lhe respondi da seguinte forma: se arrependa dos seus pecados, pregue somente a cruz, nada mais do que a cruz, abandone o sectarismo e passe a defender o verdadeiro evangelho e não o sistema religioso. Se você fizer isso, eu lhe recebo como meu irmão. Sem essas condições, ainda que as palavras sejam fortes, elas não deixam de ser a realidade. Mas enquanto você achar que é algo pessoal, você irá estar fazendo a leitura errada. É isso que você está fazendo. Você está fazendo a leitura errada. Ou está fingindo que não está entendendo. Endurecendo o coração para o verdadeiro evangelho.
Porque você já erigiu o seu Deus no seu coração. E você não quer abandonar. Entendeu? Então você refuta, você não demonstra que eu estou enganando. Por quê? Porque você não vai ter como fazer isso. Eu estou embasado na palavra de Deus e dentro da ortodoxia da igreja. Né? E o que eu coloquei aqui é a pura verdade. Se arrependa dos seus pecados. Pregue somente a cruz de Cristo e nada mais do que ela. E abandone o sectarismo. Passe a defender o verdadeiro evangelho e não o sistema religioso. Ponto, acabou. Se você fizer isso, eu te recebo como irmão em Cristo. Acabou. Mas a soberba do seu coração é tão grande, e aí nós vamos ver o encaixe entre a doutrina que é pregada dentro da congregação com a sua resposta que você me deu. Quer ver? Vamos lá, vamos ver a resposta que você me deu. Aí você me respondeu da seguinte forma: já me arrependi dos meus pecados, quando aceitei a Cristo e fui batizado, há 24 anos atrás. Esse é a primeira questão. Eu vou ler e depois nós vamos voltar. Aí você continua dizendo: você quer mídia em cima de mim? Faz teu serviço, rapaz, e deixa eu fazer o meu. Então, o seu serviço, você usa o canal como meio de angariar seguidores, o meio de angariar prosélitos. Você está fazendo proselitismo e acha que eu estou fazendo proselitismo em cima de você. Entendeu? Essa é a sua mente corrompida. A sua mente corrompida, o seu coração corrompido, né, acha que o que está no seu coração está no meu coração. Que eu estou querendo fazer proselitismo e ganhar seguidores. Faz o teu serviço. O meu serviço é esse aqui, é refutar os seus enganos. Um dos meus serviços como um soldado de Cristo é refutar suas mentiras. Entendeu? Esse é um dos meus serviços prestados a Deus. Tá? Esse é um dos meus serviços. Então, essa foi a sua resposta para mim. Nós vamos ver algumas passagens bíblicas, porque eu vou lhe refutar de forma bíblica. Tá? Primeiramente, eu gostaria de te falar que o arrependimento dos pecados, é você aprender uma forma errada de se arrepender dos pecados. Você acha que você se arrependeu dos pecados há 24 anos atrás. Sendo que a verdadeira conversão do homem de Deus, ele se dá no pleno conhecimento do seu estado caído. Diariamente. Entendeu? Diariamente. Sem uma compreensão de um estado pecaminoso, não há uma verdadeira conversão. Todos os grandes homens de Deus do passado sempre tiveram na sua plena consciência que eram verme diante de Deus e que não deixavam de ser um pecador. A diferença entre o pecador nascido de novo e o pecador que não nasce de novo é que o pecador nascido de novo, ele não compactua mais com a sua natureza pecaminosa. Ele continua sendo um pecador. Ele não deixa de ser um pecador. Mas como a congregação cristã no Brasil demonizou a palavra pecador, foi isso que eles fizeram, né, para lançar todas essas pessoas, essas almas no inferno, porque não reconhece os seus pecados. O principal fundamento do novo nascimento é o reconhecimento dos pecados. Né? Sem esse reconhecimento, não há novo nascimento. E a partir do momento que você nasce, você reconhece seus pecados, Deus te faz ver isso, e você passa pelo novo nascimento, você se arrepende dele, e você passa a ter uma natureza divina agora, incorruptível em você. Essa natureza divina, ela não se corrompe, porque ela é santa e pura. Mas você está num estado caído.
pecaminoso. Tá? E os seus atos e essa natureza divina, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, pela vida toda. Ele vai nos demonstrando isso, e essa natureza divina passa a nos mudar, a nos transformar, porque nós não compactuamos mais do pecado. E não é só pecado sexual, erótico, eros, não. É todos os pecados. Blasfêmia contra a palavra de Deus, no seu caso. Né? Então são todos os pecados, não apenas um tipo de pecado. Mas como foi demonizado a palavra pecado na congregação, e o batismo na congregação, ele transmite graça, aí você me deu essa resposta. Por quê? Porque você crê no batismo que transmite graça. O batismo não é apenas uma aliança. O batismo não é um pacto entre Deus e você. O batismo não é o sacramento da aliança de Deus. Não, ele transmite graça. Então, na sua resposta, nós já vemos a fonte de doutrina, que é o romanismo. Né? Então, a sua fonte de doutrina aqui é o romanismo. De vez em quando nós vemos você apelar para o adventismo, de vez em quando nós vemos você apelar para o romanismo, de vez em quando nós vemos você apelar para o modernismo. Nós vamos ver você apelar para um monte de tipo de heresias que estão espalhadas aí no mundo. Por quê? Porque a sua teologia já é uma teologia totalmente torcida. Entendeu? A sua teologia é totalmente fora da verdadeira teologia, né? Da teologia bíblica. Então, por isso que você me dá essa resposta. A resposta voltada para um batismo salvífico. Você se arrependeu lá 24 anos atrás. Por que você fala isso? Porque você não entendeu o que é o novo nascimento. Todos os grandes homens de Deus tinham um pleno conhecimento do seu pecado todos os dias. Um pleno repúdio de si mesmo. Né? Mas como vocês estão dentro daquele contexto, lá daquele sermão do Charles Spurgeon, o banquete de Satanás, na segunda parte do sermão, ele vai falar justamente de pessoas como você. Vou postar só um pedaço da segunda parte do Charles Spurgeon, desse sermão dele, o banquete de Satanás. Tá? Será que é isso mesmo? Será que a Bíblia demonstra que aqueles que nascem de novo, eles têm um pleno conhecimento do seu estado caído e se arrepende diariamente dos seus pecados? Será que é isso mesmo? Que os nascidos de novo, ele tem essa consciência de pecador? Vamos ver o que Paulo vai falar. Antes de falar de Timóteo, eu vou contextualizar essa carta que o apóstolo Paulo escreveu. Então, o apóstolo Paulo escreveu essa carta ao Timóteo, foram as duas últimas cartas que o apóstolo Paulo escreve, Timóteo 1 e 2, né, primeira carta e segunda carta. Então, Paulo já está bem maduro aqui. Paulo já tem uma maturidade espiritual já bem elevada. Ele como apóstolo e pela sua vivência também com Cristo. Olha o que Paulo vai dizer. Ele vai dizer assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu vou repetir novamente. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Viu, Carlos Reinhardt? Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que palavra fiel? Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ah, isso eu sei que ele veio. Você não entendeu. Olha o que Paulo vai continuar dizendo. Você não entendeu. Olha o que Paulo vai continuar dizendo. Dos quais eu sou o principal. Paulo não fala no passado, eu fui um dos maiores pecadores. Ele fala no presente, eu sou o
principal. Não, eu fui um dos principais. Eu sou o principal pecador. Então, olha a consciência de pecador que Paulo carregava na sua mente. Ele já tinha nascido de novo? Ele está no fim da sua vida, Paulo. Será que ele tinha passado pelo novo nascimento? Olha o que o apóstolo Paulo, o santo apóstolo Paulo, o maior pregador de todos os tempos, o maior implantador de igrejas de todos os tempos, o homem que influenciou o mundo mais do que todos os Césares da vida, mais do que qualquer escritor, Aristóteles, Platão ou qualquer outro. Olha o que ele diz. Eu que sou o maior, eu que sou o principal, o maior, o principal. De quem? Dos pecadores. Ele diz aqui, ele está afirmando. Tá? E aí nós vamos ver aqui, no grego, como essas duas palavras, né? Então, eu, no original grego, ele fala ego, eu, um pronome primário da primeira pessoa, eu, é isso que ele está falando, eu coloquei aqui o original grego, que é para fazer com que você, através do poder do Espírito Santo, Deus convença você dos seus pecados. Tá? É difícil para o Espírito Santo? Não. É difícil uma pessoa, uma vez que bebeu de algumas verdades do Evangelho, ter se afastado das verdades, que nem você. Então é difícil. É que nem Pedro fala. E depois, mais para frente, de repente, nós podemos até fazer um vídeo falando dessa passagem que Pedro fala que a porca lavada voltou ao despojador, né? Ao lamaçal. É isso, quando uma pessoa se aparta das verdades de Deus como você, é isso que acontece. Entendeu? Você recebeu algumas verdades de Deus e se apartou dela. Então, ego é eu, né? É um pronome primário da primeira pessoa, eu. Apenas expresso quando enfático. Quando não é enfático, ele está falando eu. Ele é o maior de todos. E a outra palavra no grego é eimi, que significa primeira pessoa do singular do presente indicativo. Uma forma prolongada de um verbo primário e defectivo. Ser, existir, acontecer, estar presente. Eu que sou, ser, sou, eu sou. Eu sou o maior de todos. Eu sou. É isso que Paulo está falando. Ele é o maior dos pecadores. Então, quanto mais o homem mais próximo de Deus, mais a consciência do que ele é, um pecador. Mas você se acha muito justo. Né? Então, vamos agora ver o que os outros discípulos do Senhor vai falar sobre esse tema. Ele vai dizer assim, 1 João 1,8, ele vai dizer assim: se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nós enganamos, e a verdade não está em nós. E agora? Você tem verdade? Você está com a verdade? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Você está se enganando, Carlos Renato. Entendeu? Você se batizou há 24 anos atrás. Já se arrependeu dos seus pecados. Você não tem mais pecado nenhum. É isso que você está afirmando? Que você não tem pecado para se arrepender? Né? E esse é o grande problema da congregação cristã no Brasil. Que a congregação demonizou a palavra pecado, não existe no dicionário da congregação cristã no Brasil. Esses líderes, esses falsos mestres, eles fazem com que as pessoas não confessem os seus pecados diante de Deus. Isso é uma tragédia espiritual. Isso é uma
é algo triste, né, de assistir. Pessoas que se acham justas mediante seus próprios olhos. E o apóstolo João vai continuar dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Foi isso que eu falei para você. Se arrependa dos seus pecados, se volte para Cristo e pregue unicamente a cruz e nada mais do que a cruz. E não saia da Bíblia para lugar nenhum. O que você me respondeu? Você se arrependeu lá atrás. Então você não confessa os seus pecados. Isso é uma marca que você não nasceu de novo. E eu vou demonstrar também que você não tem o Espírito de Cristo. Tá? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Detalhe que João está falando tudo na primeira pessoa. Ele não está falando que ele pecou. Ele continua dizendo que ele é um pecador e confessa diariamente os seus pecados. É nesse contexto que João está falando aqui. E aí, João vai continuar dizendo: se dissermos que não temos cometido pecado, ele não fala que cometemos no passado, que não temos cometido, que não continuamos cometendo pecados. Fazemos-lo mentiroso. É isso que você quer fazer. Você quer fazer de Deus mentiroso. Entendeu? Quando eu falo para você se arrepender dos seus pecados e você me dá aquela resposta, você está querendo fazer de Deus mentiroso. Você não me ofende. O mais ofendido é o próprio Deus, pelas suas palavras, pela sua forma de ensino, pelo que você faz. Tá? Ainda que muitas pessoas possam ser enganadas por você. Tá? Mas diante de Deus, entendeu? Diante de Deus, os seus pecados, diante de Deus, são latentes. E não confessos ainda. Todos os nossos pecados estão diante do Senhor. A diferença é que os salvos verdadeiros confessam Ele diariamente. Perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Pelo que eu cometi, pelo que cometo, em pensamento, as minhas faltas, as minhas fraquezas. Não, pecados. Pecados. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu sou um homem pecador. Eu sou o pecador, Senhor. Eu sou um homem vil e dependo unicamente da Tua graça para ser salvo. Eu dependo unicamente da Tua misericórdia para alcançar a justiça Tua mediante a obra de Cristo. Então, esse sentimento de um ser pecaminoso tem que estar nos nascidos de Deus. Se não tiver esse sentimento de pecador, de não compactuar com o pecado, né? E procurar a verdadeira santidade, e não uma religiosidade, cumprir dogmas, metas, aparência, não. É uma transformação de dentro, amigo. É uma transformação de dentro para fora. E não só o exterior, não só o estereótipo de um cristão, mas verdadeiramente uma pessoa regenerada pelo novo nascimento. Tá? Então você quer fazer de Deus mentiroso. Não esquecendo que eu estou usando aqui a Almeida Revista e atualizada. Então você quer fazer de Deus mentiroso quando você diz que não comete pecado, que você já se arrependeu lá atrás. Isso é uma demonstração, sabe, de quem você é verdadeiramente. Né? Que não você não faz parte do rebanho de Cristo, e eu vou mostrar para você mais um pouco para frente. Aí, Romanos 8,14, Paulo diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. A questão é que esse meio pentecostal, inclusive a congregação que está no Brasil, ainda que queira esconder, mas ela surge do movimento pentecostal, ela é uma igreja pentecostal, ela esconde, né, esse pentecostalismo dela, mas ela né, essas igrejas, eles
acabam entrando no misticismo muito grande e acham que ser guiado pelo Espírito Santo é viver no misticismo religioso. Ah, eu sou guiado pelo Espírito Santo. E vive no mundo do Fantástico de Bob. Guiado pelo Espírito Santo é guiado pela palavra de Deus, porque a palavra é Espírito. O homem que é guiado pelo Espírito Santo, ele é guiado pela própria palavra de Deus. A palavra de Deus nele faz sentido quando ele escuta, quando ele ouve, quando ele atende a voz do seu pastor. Ele sabe quando a palavra é de Deus, né? Ele compreende isso. Então, esse tem o Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus, os verdadeiros, os que nasceram de novo. Tá? São os que nasceram de novo. 1 Coríntios 2,11, Paulo vai dizer assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Vamos lá. Aqui Paulo está escrevendo para os coríntios. Então, o contexto aqui é um contexto da cultura grega, da filosofia grega. Ele está escrevendo para uma igreja que está ali no seio da cultura grega, dos filósofos, né? E ele está escrevendo para essas pessoas. Tanto que na própria carta de Paulo aos coríntios, ele faz uma refutação àqueles que menosprezam a forma que Paulo fala e escreve, porque não via uma erudição sublime filosófica em Paulo. E por isso que ele fala: irmãos, quando eu fui até vós, eu não fui com palavras sublimes, não, mas eu não quis saber nada a não ser Cristo e esse crucificado. Eu fui no poder do Espírito, em virtude. Não é poder do Espírito sapatear, pular, não é isso. Os apóstolos, eles tinham um chamado diferente, um chamado apostólico. Tá? É diferente dos chamados outros. O Senhor Jesus chamou seus discípulos a dedo, ele escolheu a dedo os seus discípulos. Então esse chamado apostólico era único. Tá? Então ele era visto de uma forma menosprezada pelos supostos mestres de Coríntios, aqueles eruditos filosóficos, né? Então Paulo ele vai dizer o quê? Qual dos homens conhece as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Mas ele vai distinguir o outro espírito. Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Só quem entende as coisas de Deus, quem passa a se alimentar da verdadeira palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e só tem ela por única norma de fé, os que são nascidos do Espírito. E vê a importância de estabelecer a fé verdadeira no lugar de se vender para falsos ensinos. Tá? Então, para conhecer as coisas de Deus, só quem tem o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-la. Alguns indoutos, místicos, pegam essa passagem, torce ela e faz com que essa passagem diga o que ela não está dizendo. As coisas de Deus são loucuras, então vamos se espernear, vamos pular, vamos profetizar, e pega e põe o dedo na boca, aí eu vou te ungir, e põe na testa da pessoa, joga água nos movimentos de oração da congregação cristã. Eu já participei dessas heresias, muito, e joga água, e põe o dedo na língua, e põe na testa da pessoa, e pula e sapateia. Não, porque as coisas de Deus são loucuras. Não é isso que o texto está dizendo. Tá? Essas pessoas torcem a palavra de Deus para suas próprias perdição. Não é isso que o texto está dizendo. Tá? O texto está dizendo que as coisas de Deus, as coisas espirituais, exemplo mesmo, eu estou falando aqui das coisas de Deus, dos meios salvíficos em Cristo, o único meio salvífico, da obra da salvação,
da regeneração, do novo nascimento, do batismo, da aliança de Deus, e só quem vai entender são aqueles que têm o Espírito de Deus. Os que não têm o Espírito de Deus vão criticar, não vão aceitar, vão vomitar a palavra de Deus. Esses automaticamente não aceitam nada que vem de Deus, mas os que pertencem a Deus vão entender o que eu estou falando. Tá? Porque eles se discernem espiritualmente. Então quem entende as coisas de Deus é porque tem o Espírito de Deus, tem o Espírito de Cristo. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Gálatas 4, 29. Eu vou pegar só aqui Paulo está fazendo uma alusão aqui a Jacó e Esaú. E eu só vou pegar uma parte. Eu só vou pegar uma parte aqui desse texto, que é o nascido da carne e o nascido do Espírito. Aqui nós vemos esses dois personagens bíblicos, eles nasceram do mesmo ventre. Né? É interessante isso, porque todo o batismo, o sacramento batismal, ele é externo. Eles nasceram da carne, eles professaram ser filhos de Abraão, né? Mas o verdadeiro filho de Abraão é o que nasce no Espírito. Então não adianta nascer das águas, é necessário nascer da água e do Espírito. Se não nascer do Espírito, não adianta. Se não tiver o Espírito de Cristo, não adianta. E isso serve também para os que repudiam o falso evangelho. Se você, irmão, repudia o falso evangelho e não nascer de novo, também não adianta. O seu labor, o seu trabalho, não serve para nada. Tá? Então não serve para nada. Todo o seu trabalho não vai servir para nada. Então o que importa é nascer do Espírito. Não importa só repudiar o falso evangelho. Importa nascer do Espírito. Então nós temos que nascer do Espírito. Tá? E isso é muito importante. É a única coisa importante. Sem o novo nascimento não há reino de Deus. Não há céu. Não há eternidade com Deus. Tá? Vamos lá. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo. Primeiro, o batismo, outro erro doutrinário da Congregação Cristã no Brasil é que eles dizem assim, né? Fomos selados com a promessa do Espírito, com evidência de novas línguas. Selado com a promessa do Espírito, com evidência de novas línguas. Outros falam selado com a promessa. Irmão, nós somos... quando nós somos batizados verdadeiramente? O batismo, o verdadeiro batismo, ele se dá quando somos batizados em um só corpo. Né? Esse corpo é o corpo de Cristo. Em um só Espírito fomos batizados. Primeiro, ao Carlos reinar, é o seguinte. Se eu fui batizado pelo Espírito Santo, ou seja, se eu nasci de novo do Espírito Santo, ou se você nasceu de novo do Espírito Santo, nós fazemos parte de um só corpo. Só que é o seguinte, o Espírito que está em mim não coincide com o Espírito que há em você. Ou um dos dois. Ou o Espírito que está em mim é um Espírito contrário ao Espírito de Deus, ou o Espírito que está em você é um Espírito contrário ao Espírito de Deus. Porque é um só corpo. Então não há separação. Só que o que está em mim diz que o que está em você não pertence a Deus. Não faz parte, você não faz parte da verdadeira igreja. Você não faz parte desse batismo. Você não está nesse corpo. Você faz parte de um membro
separado do corpo de Cristo. Você não faz parte desse corpo. É tanto que você não faz parte desse corpo que você ensina um outro batismo. Você ensina uma outra forma de ser salvo. Você ensina uma outra forma de se chegar à salvação. Uma outra forma fora da Bíblia, uma outra forma da ortodoxia da história da igreja e o que sempre foi ensinado pela igreja. Então você não faz parte desse corpo. E quando somos batizados em um só Espírito. Isso é o verdadeiro batismo. O batismo não é o verdadeiro batismo, não é o das águas. O das águas é um batismo, ele serve para selar a aliança. Mas o batismo que conduz ao novo nascimento é o batismo do Espírito. Quando nos arrependemos, quando nascemos de novo. E daí então nós somos introduzidos num só corpo. Isso é o batismo, irmãos. Tá? Isso é o batismo. O batismo é quando você fala em línguas. O batismo é quando você nasce de novo e agora faz parte desse corpo místico de Cristo. Tá bom? Sejam judeus ou gregos, escravos e livres. E todos nós bebemos, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Não existe outro Espírito, Carlos Reinaldo. É um só Espírito. Nós bebemos desse Espírito. Só que a água que jorra de você não é desse Espírito. Não faz parte desse Espírito. Ou um dos dois. Ou a água que jorra de mim não é do Espírito de Deus, ou a água que jorra de você não é do Espírito de Deus. Não há comunhão entre eu e você no Espírito. Porque o Espírito que habita em mim, ou ele é o Espírito de Cristo verdadeiro, ou é o que habita em você. E como nós sabemos? Pelos frutos os conhecereis. Nós percebemos pelos frutos. O que eu estou pregando é bíblico, é pela doutrina. Estava lá em Apocalipse uma besta que parecia um cordeiro e falava como um dragão. É pela doutrina que você conhece o falso profeta. Então, julguem o que eu estou pregando. Tem base bíblica? Está dentro da Bíblia? Eu estou fazendo a exegese certa? Eu estou extraindo da Bíblia o que ela está falando? Tem respaldo histórico? A igreja sempre ensinou isso ou não? É dessa forma que identificamos os falsos dos verdadeiros. Tá bom? Então, os irmãos julguem tudo à luz da palavra de Deus. E certamente você, Carlos Reinaldo, não tem o Espírito de Cristo. E eu vou continuar demonstrando isso para você. Então vamos continuar aqui. Então Paulo vai continuar. Olha o que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11:4. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito, o espírito aqui é com E minúsculo, tá? Diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Paulo está demonstrando para a igreja de Coríntios que Paulo prega o verdadeiro evangelho, que é repudiado, e que esses falsos mestres estavam sendo bem aceitos pela igreja. Esses, de boa mente, a igreja tolerava. A igreja estava tolerando os falsos mestres. Né? Esse, de boa mente, os tolerais. Pregam outro Cristo, pregam outro evangelho, pregam outro Espírito, e eles recebiam de braços abertos e toleravam esses. Então, uma das características dos falsos mestres é que ele é bem aceito pelo povo. Ele é sempre bem aceito pelo povo. Ele não é uma pessoa que não é aceita. Pelo contrário, ele é sempre bem aceito pelo povo. O falso mestre, ele tem essa capacidade de ludibriar e de levar multidões após ele. Né? Paulo deixa isso aqui bem demonstrado nessa parte.
1 João 4,4. João vai dizer assim: filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas. Carlos Reinaldo, você vai enganar muitos, você vai continuar enganando se você não se arrepender dos seus pecados. O objetivo aqui é também conduzir você ao arrependimento, tá? Dificilmente, porque a sua soberba é muito grande, e se Deus não tiver uma obra de salvação na sua vida, você vai ir à perdição nos enganos, tá? Mas pode ficar sabendo que se você não for um eleito de Deus e você for um falso profeta, os verdadeiros eleitos de Deus você não vai enganar, tá? Porque os que são de Deus vencem os falsos profetas. Nem você e nem os seus ministros, falsos mestres, vão enganar os escolhidos de Deus. Todos os escolhidos de Deus, os salvos em Cristo, aquelas almas, aquelas ovelhas que pertencem a Deus não serão enganados nem por você e nem por nenhum outro falso mestre, e nem pelos seus falsos mestres, tá? E nem por nenhum outro qualquer. Eles são, vou falar que nem o Marco Graconato, inenganáveis, né? A palavra do pastor Marcos Graconato, eles são ineganáveis, eles não podem ser enganados, nem por você nem por nenhum, tá? Porque maior é aquele que está em vós. Os que pertencem a Deus, o que está neles é santo, é puro, é o Espírito de Deus. Maior é o que está em vós do que aqueles que estão no mundo. Aqui nós vemos que o apóstolo João, ele faz uma referência que o falso profeta tem o espírito do mundo. É tanto que em outras passagens ele diz assim, eles falam do mundo e o mundo os ouvem, porque são do mundo. Aqueles que são de Deus nos ouvem, aqueles que não são de Deus não nos ouvem. Nisto conheceremos os que são de Deus e os que não são de Deus. Os que são de Deus ouvem as palavras de Deus. É nesse sentido que sabemos diferir quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus. Então você fala do mundo e o mundo vai lhe ouvir. Você fala das filosofias humanas, você mistura ideologias e crenças pagãs na sua confissão de fé, com heresias e com um monte de coisa, e o mundo vai lhe ouvir, porque eles pertencem ao mundo. Mas o que pertence a Deus você não vai enganar. Judas 1,19. Mas por que você faz tudo isso? Qual é o motivo? Por que o engano está na sua boca, Carlos Reinaldo? Qual é o motivo? Judas 1,19 vai dizer o motivo. Olha o que Judas vai dizer. São estes o que promove divisões, sectarismo. É o que a sua religião ensina. Rebatismo. O batismo de vocês é o único que é o batismo que salva. O batismo não salva ninguém, né? Mas o batismo verdadeiro é o de vocês, né? É o único batismo verdadeiro. Promovem divisões, ceia separada. Só quem separa da Santa Ceia são vocês. Promovem divisões, separado do mundo cristão. Promovem divisões sensuais. Olha o motivo. Que não tem o Espírito. Eu vou pegar esses sensuais, porque Judas aqui, ele está aplicando isso àqueles libertinos que transtornavam a graça de Deus, promovendo a libertinagem, porque uma vez que a graça superabundou ao pecado, eles promoviam a libertinagem. Só que quando nós pegamos a sensualidade ou a porneia, a prostituição, a maior prostituição que há é a prostituição espiritual. É quando se prostitui a palavra de Deus.
É quando torcem a palavra de Deus. É quando adulteram a palavra de Deus. Essa é a maior de todas elas. Quem faz esses? Os que não têm o Espírito. Por você não ter o Espírito da graça, o Espírito verdadeiro, o Espírito de Cristo, você promove essas heresias. Você promove esses enganos. Tá? É por isso que você faz isso. Porque você não tem o Espírito de Cristo. Você não recebeu, você não nasceu de novo. Eu não estou falando isso para lhe ofender, mas para você realmente refletir. Você sabe por quê? Porque o que eu estou falando vai ecoar na sua consciência por toda a eternidade se você morrer nas heresias. Você vai ter toda a eternidade para refletir no que eu estou falando. Não só você, mas qualquer outro que venha ouvir essa pregação e não se arrependa dos seus pecados. E não nasça de novo. E não procure Deus com um puro e um sincero coração. Então você vai ter toda a eternidade. Quando se passar gerações, eras e mais eras e mais eras, você vai ver que só vai ser um pingo d'água no oceano. Todo o sofrimento que você vai sofrer no inferno por causa do seu falso evangelho que você vem ensinando as pessoas. Tá? Pode rir, pode continuar. É que nem Pedro falou. A sua sentença não dormita. Pode enganar bastante, mas a sua sentença não dormita. Ela vai vir. E quando ela vir, você vai ter toda a eternidade para chorar e ranger os seus dentes no lago de fogo pelas suas heresias. Tá? Então, eu vou concluir esse vídeo aqui respondendo ao Carlos Reinar, né, sobre dentro do mesmo tema que nós estamos abordando, que é batismo e rebatismo, e respondendo ao que ele me mandou, as mensagens que ele me mandou. Tá? Eu espero que isso sirva para todos os que venham assistir e ouvir tudo isso. Tá? Relembrando, irmãos, que não adianta você odiar o falso evangelho, repudiar o falso evangelho. Se você não nascer de novo, se você não tiver o Espírito de Cristo, se você não tiver em si uma consciência cristã verdadeira e não se arrepender dos seus pecados, e não tiver uma conversão verdadeira, não vai adiantar de nada. Tá? Não vai adiantar de nada você refutar ou repudiar os enganos que essa instituição vem promovendo já há décadas. Enganando centenas de milhares de pessoas no mundo todo. Não adianta você só se revoltar contra isso. Dessas pessoas destruírem família como eles fazem, de enganar, de encobertar as mentiras, de ensinar um falso evangelho. Ainda que tudo isso venha nos causar indignação pelo que eles fazem, pelo que eles ensinam, pelo que eles pregam, pelo que eles professam, pelos seus atos, pela destruição em massa de almas que eles promovem e pela destruição de famílias também que eles promovem, não adianta você só se indignar com isso. Você precisa nascer de novo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Então aproveite hoje. Procure uma igreja bíblica, uma igreja que ensine a palavra de Deus. Uma igreja que dê voz à palavra de Deus. Que tenha uma base bíblica forte, consolidada. É difícil encontrar uma igreja bíblica. É difícil encontrar o verdadeiro evangelho nos redutos religiosos que nós estamos vendo aí no mundo. Né? Tá muito difícil. Mas procure uma igreja bíblica e não saia dela por nada. Se arrependa dos seus pecados. Se não tiver na sua região,
Se reúna com os irmãos que amem a verdade de Deus. Busque a Deus verdadeiramente. Aprenda a palavra de Deus. Tá? Procure desenvolver um sentimento sincero com Deus. Tá? Cresça espiritualmente. E ainda há tempo. Enquanto você tiver vida aqui, você está cercado pelos meios de graça de Deus. Tá? Então aproveite o dia de hoje, o dia chamado hoje, para buscar a Deus, para se arrepender dos seus pecados, para se questionar: Senhor, eu nasci de novo, eu tenho o teu Espírito, Senhor. Será que verdadeiramente eu passei pelo novo nascimento? Você pode estar sendo enganado pelos seus próprios sentimentos. Você pode estar sendo enganado pelas suas próprias convicções religiosas. Você pode estar cercado de tantos aparatos religiosos e dogmas religiosos que pode levar para você uma falsa impressão que você está caminhando no caminho da luz de Deus, que você está sobre a mesa de Cristo. Não são as aparências que vai demonstrar isso. São as transformações interiores. É o verdadeiro evangelho que vai demonstrar isso. Se você está numa igreja bíblica, se você está recebendo as verdades de Deus. Tá, irmãos? Então o objetivo do canal não é criticar a congregação. É expor os enganos dela. É demonstrar que ela é uma igreja apóstata, herética, blasfema contra Deus, contra o verdadeiro evangelho. Mas não é só isso. Não adianta só isso. Tem que haver conversão. Tem que haver novo nascimento. Tá? Então, vou encerrar por aqui. Deus abençoe a todos. Graça e paz.